Salve, salve galera, tudo bom? Petrovic não é mais o técnico da seleção masculina de basquete. A CBB anunciou nas suas redes sociais e o próprio Petrovic também anunciou em suas redes pessoais que ele deixará o comando técnico, já deixou na verdade, né, o comando técnico da seleção brasileira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu quero saber a sua opinião do que você achou da saída do Petrovic da seleção e mais, quem é o seu favorito para substituir, para ocupar este posto que agora ficou vago no comando da seleção masculina de basquete. Bom, a nota da CBB vai estar aqui embaixo, vou deixar na descrição, você pode dar uma olhadinha depois aqui ou enquanto você estiver escutando esse vídeo. Ela ressaltou ali o trabalho do Petrovic, o aproveitamento dele, né, de 33 jogos e 26 vitórias, ou algo próximo disso, eu posso estar equivocado com os números, e também ressaltou que procura um substituto à altura, não pensando só em 2024, mas também já em em Los Angeles 2028, né? Paris que é 2024. E isso é um ponto muito importante para a segunda parte desse vídeo, aqui no final, quando a gente pensar num possível substituto para o Petrovic, tá? Mas por enquanto, vamos lembrar um pouquinho, né? O Petrovic nesse ciclo, porque ele é lembrado, né, com um misto de a exaltação por algumas vitórias muito interessantes do Brasil e também uma certa melancolia por algumas derrotas ali que doeram um pouco no peito do torcedor, algumas derrotas um pouco inesperadas, em momentos inesperados também. Os episódios mais marcantes, né, no caso das vitórias, foi a vitória contra a Grécia, né, no Mundial em 2019 na China, a seleção do Giannis Antetokounmpo, ninguém acreditava que o Brasil ia passar pelo atual MVP da NBA, antes até dele ser campeão, e depois a boa participação no pré-olímpico, né, principalmente as vitórias contundentes contra a Croácia e México, mesmo a Croácia estando bem desfalcada. E as derrotas vieram logo em seguida essas vitórias, né, depois de passar pela Grécia, ninguém imaginava que o Brasil ia perder para a República Tcheca, apesar da República Tcheca ter sim um bom time, mas a gente imaginava que o Brasil ia passar. E contra a Alemanha no pré-olímpico, esse mais recente, com análise aqui no canal, também vou deixar aqui nos comentários, nos cards, na verdade, é uma derrota depois ali de um pré-olímpico praticamente perfeito nas partidas anteriores e o Brasil fora da Olimpíada. Então, no final das contas, em termos de resultado, o Petrovic teve um bom aproveitamento, obviamente, né? 26 vitórias em 33 jogos. As derrotas foram essas que eu citei, mais ali para os Estados Unidos no próprio Mundial de 2019, mas essa a gente já contava, né? Já estava na nossa lista. Algumas para o Canadá, uma para a Venezuela depois em outras competições, mas foi tudo relativamente aceitável e um aproveitamento bom. Só que em termos de resultado, não foi nada diferente do que a gente está acostumado do Brasil nesse século, né? Um 13º lugar no Mundial, que historicamente o Brasil é mais que isso, mas a gente meio que já se acostumou que esse é o nosso ponto, esse é o nosso espaço no cenário competitivo de seleções hoje em dia, e fica fora da Olimpíada, né? Vale lembrar que nesse século o Brasil se classificou para uma edição dos Jogos Olímpicos, que foi a de Londres, tá? Rio de Janeiro não conta porque o Brasil foi sede, tá? Então não participou ali de um processo classificatório para disputar Rio 2016. Então tivemos ali um trabalho em termos de resultado ok, tá? Não foi ruim, mas também não foi muito bom. E como que foi o além disso, né? A gente tem que levar em consideração que o Petrovic pegou uma geração já muito envelhecida, embora talentosa, e partir ao meio, né? Porque boa parte dela já tinha encerrado a carreira ali em Rio 2016, com o Marcelinho, Giovannone, a Splitter, Nenê e tudo mais. Então ele pegou ali metade dessa galera, ele pegou Alex, Marquinhos, a Huertas, Varejão. Então foram com esses nomes ali que eram os principais, as grandes referências do time. Leandrinho também, né, que aposentou um ano antes dos outros, mas ele pegou ali essa galera com a missão de tirar, de espremer a última gota de basquete na seleção que esses caras tinham. E enquanto isso ele tinha que dar um jeito ali de encontrar alguém para substituir, né? Não necessariamente para agora, mas para médio e longo prazo, para ter uma renovação, mesmo que a forceps, mesmo que na base da extrema necessidade mesmo, mas ele tinha que achar alguém. E nesse ponto a gente tem que elogiar sim o trabalho do Petrovic, tá? Ele chamou muita gente, muita molecada, bancou espaço de Iago, de Didi, de Gui Santos, de Márcio, quando todos esses caras praticamente não tinham espaço ou não tinham espaço muito relevante ainda
no adulto, ele foi lá, levou para a seleção, bancou os caras com alta minutagem, claro, aproveitando também que a seleção disputou muitos jogos das eliminatórias da America Cup, que é um formato de torneio que não é muito interessante, mas que para isso sim serve, tá? E o Petrovic usou muito bem e não se prendeu aos jovens também, né? Quem estava bem, ele convocou, ele foi chamando, ele foi procurando ali qual era o melhor formato, o melhor elenco para essa seleção. E se a gente for pensar nesse ciclo ali, né, pós 2017 até agora, não vejo ninguém que merecia ter ido para a seleção e que acabou não recebendo a chance. Claro, alguns poderiam ter sido mais testados do que outros, mas isso é normal de qualquer ciclo, são escolhas também que o técnico tem que fazer. Mas o meu ponto é que ele não se reteve apenas aos jovens e aos veteranaços que já estavam em Rio 2016. Ele tentou, por exemplo, trazer de volta a JP Batista, a Ruivo também para a seleção, contou ali sempre com o Mineiro, o Jonathan Luz, tentou outros nomes como Alexei, como o Gui Deodato, Gruber, ele foi mudando ali a seleção, ele foi chamando sempre para tentar encontrar alguém interessante. Outros jovens que ele chamou eventualmente também, Vinícius Lúcio, ele chamou o Felipe dos Anjos, eu não tenho certeza se ele chegou a convocar, mas o próprio Caio Pacheco também foi um grande acerto dele. Então, ele buscou, ele tentou ali encontrar maneiras, vasculhou em tudo que o Brasil tem de melhor no basquete profissional hoje, tá? Não dava tempo, né, para ele elaborar ali categorias de base para ter um futuro muito sólido, mas ele pesquisou muito bem o que tínhamos hoje, isso a gente não pode negar. Então, no final das contas, até que foi um bom trabalho, né, em termos de resultado, como eu disse, nada de espetacular, mas ele fez ali o que estava ao alcance, e acho que essa imagem é bem sedimentada, é bem segura, né, que o Petrovic fez ali o que dava para ele fazer, mas é claro que teve algumas polêmicas, principalmente na partida contra a Alemanha no pré-olímpico, a gente já falou dela aqui também, você pode voltar lá para ver a nossa análise logo após a partida, e também aqueles tweets que ele fez ali alguns dias, acho que uma semana e meia depois da eliminação no pré-olímpico, que ele basicamente, na análise dele do que porque o Brasil não foi para Tóquio, ele meio que jogou tudo na conta das dispensas, né? Já que Gui Santos, Raulzinho, Didi e Marquinhos não atenderam ao seu chamado, né? Ele colocou a conta basicamente nisso e na verdade não foi muito bem assim, e essas declarações pegaram muito mal. Tá? Ao ponto de, quando a CBB divulgou, né, que ele não seria mais o técnico do Brasil, alguns atletas ali, principalmente Jorginho, Augusto Lima também, deram ali umas tuitadas, umas indiretas, outras bem diretas também, na verdade, né, umas ironizadas ali um pouco nessa saída do Petrovic. Mas é isso, né? Lembrando que, né, ele assumiu um time na Itália, né, o Pesaro, e ele poderia sim dividir as ações dele, né, no clube italiano e na seleção brasileira, assim como o José Neto faz com a seleção feminina e o Petros de Luanda, né, lá da Angola. Então ele teria essa possibilidade. E isso também é muito interessante quando a gente pensa num substituto. Por quê? A partir do momento em que fica vago o espaço do Petrovic, já começam ali as conversas de quem vai ser o novo comandante da seleção brasileira, após dois estrangeiros, né? Após essa sequência aí, Rubem Manhano e o Petrovic, né? O Guidetti foi ali no meio, mas de maneira interina. Então, a oficial mesmo foram ali o argentino e o croata. E agora, a rede social, basicamente todos os torcedores, boa parte da imprensa também, pede por Gustavinho, né? Gustavo de Conte na seleção, o técnico do Flamengo. E ele parece sim ser o nome natural, tá? O favorito ali para ser o próximo comandante da seleção. Gustavinho é o melhor técnico que a gente teve aqui nos últimos anos em solo brasileiro, conquistou de tudo com elencos e orçamento limitado, depois foi para o Flamengo e com espaço para trabalhar, também conseguiu ampliar seu domínio de maneiras nunca antes vistas no NBB, né? Conseguindo ali vencer uma edição com playoff invicto, então foi muito bem realmente o Gustavinho nesses últimos anos, fez ali estágio na Summer League, né, nas equipes da NBA, então parece realmente muito natural que se o Brasil for colocar o que ele tem de melhor em solo nacional, essa escolha é o Gustavinho, mas a gente tem que ir com calma, não na hora de pensar que o Gustavinho deveria ser o técnico da seleção, mas no ajuste de expectativa, tá? E aqui eu vou até falar um pouco com calma para que não haja nenhuma interpretação ali errada. Gustavinho, a meu ver, também é sim a melhor opção, mas eu não vejo uma perspectiva de mudança de resultados, mesmo se
ele assumir esse posto deixado pelo Petrovic, porque no final das contas a seleção é a ponta final de toda uma estrutura de basquete daquele país. E pensando nesse ciclo agora que a gente já tá, de Paris 2024, não vai dar tempo dele fazer nada, ele não vai conseguir reinventar a roda, ele vai pegar uma geração, ele vai pegar farelos de gerações, né? Ele vai pegar ali, ainda tem o Huertas atuando, depois um pouco mais jovem tem o Raulzinho, depois tem o Bruno Caboclo, ele vai pegar ali alguns, Benite também, ele vai pegar ali alguns nomes, pensar alguns caras um pouco mais experientes, e depois ele vai ter à disposição Iago, Didi, Gui Santos, essa galera que é muito jovem ainda, não dá pra gente colocar uma grande responsabilidade, um grande peso nesses meninos, ainda mais em um ciclo que é mais curto, né? Ainda mais em um ciclo que daqui 2 anos e meio a gente já vai estar em Paris. Então não vai dar muito tempo, 2 anos e meio, 3 anos e meio, né? Não vai dar tempo de desenvolver assim como foram em outras oportunidades. E aí, toda essa aclamação pelo Gustavinho que tá rolando nas redes sociais, ela não pode se apagar numa queda precoce no Mundial em 2023, que vai ser disputado no Japão, nas Filipinas e na Indonésia, se eu não me engano. Essa aclamação não pode ser quebrada se eventualmente o Brasil não conseguir ir para Paris 2024, não pode também execrar, falar, Gustavinho não presta, tem que trocar e tudo mais. Tem que se dar tempo ao tempo, tá? No final das contas, a curto prazo, a saída do Gustavinho para a seleção é muito mais um caminho natural, um reconhecimento, talvez até uma premiação por tudo que ele fez aqui nos últimos anos, do que algo que vá efetivamente mudar o status da seleção brasileira de basquete. Não vai. Pode ser Gustavinho, Petrovic, quem for. A curto prazo não tem muito o que mudar na seleção brasileira, tá? É um processo longo que leva ali a alguns bons anos, alguns bons ciclos olímpicos, e é por isso que, voltando lá na nota da CBB, que eu comentei no começo do vídeo, eu achei de muito bom tom, pelo menos o texto feito ali, dando bastante peso para um técnico que também consiga gerenciar um elenco, um time, pensando em 2028. O texto é excelente. Se a prática for condizente, eu acho ótimo. A gente vai ter ali, vai se juntar fome com a vontade de comer. Gustavinho, que é o melhor técnico, mais vitorioso que a gente teve nos últimos anos aqui no Brasil, com um projeto a longo prazo. Provavelmente com o Diego Gelelait também, que era ali coordenador do Flamengo, estando junto com ele na seleção, podendo montar um projeto que dure vários anos, que possa suportar algumas quedas nessas primeiras competições, que provavelmente vão acontecer e não serão demérito do Gustavinho. Claro, ele pode ali fazer uma burrada, alguma coisa, algo muito escancarado, mas eu digo, se tudo caminhar certo, se tudo correr bem, algo de maior estruturação até 2024 e depois, aí sim, já com um time mais experiente, mais com a cara dele, ele também mais adaptado ao nível, não necessariamente a um nível, mas ao basquete de seleções, que é um pouco diferente. Esse cenário de você comandar clube, de você comandar seleção não é igual. Então, a gente pode ali ver alguma diferença ali pra frente, e aí sim eu acho que o Brasil pode ter muito a evoluir. Provavelmente não vai disputar medalha olímpica, não vai disputar pódio mundial, nada disso, mas voltar a brigar de maneira mais contundente com as principais equipes, deixando de derrapar em alguns momentos que a gente derrapou nas últimas edições, não desmerecendo o time da Alemanha que derrotou o Brasil e muito menos o time da República Tcheca, tá? Que era uma baita equipe, mas para o Brasil ali se recolocar, talvez entre as 10 melhores seleções de basquete que a gente tem hoje em dia. Não só em termos em plantel, mas em resultado mesmo, tá? Porque nós tivemos boas seleções nesses últimos anos, mas o resultado acabou ficando um pouco para trás. Lembrando, é claro também, tá, que o Gustavinho ainda não é técnico da seleção no momento desse vídeo. Ele parece ser o sucessor natural, mas não tem nada fechado ainda. Existe alguns pontos que causam uma certa resistência ao Gustavinho. Vamos ver como vai desenrolar essa negociação. Qualquer coisa eu volto aqui para comentar um pouco mais sobre isso. De qualquer maneira, toda a sorte do mundo ao Petrovic, que eu acho que fez um trabalho suficiente aqui para o que a gente podia apresentar para ele e para o que ele podia oferecer para a seleção brasileira também. Toda sorte ele na sua carreira, toda sorte a quem for ocupar o lugar
também do Gustavinho, beleza, galera? Eu sei que eu tô um pouco sumido aqui, mas vocês serão recompensados, tá? Tem tabela do NBB sendo divulgada, Campeonato Paulista já na segunda etapa, ainda a repercussão das quedas nas competições de base no último mês e principalmente o especial do NBB da Locomotiva Esportiva, que vocês já conhecem, que é o maior especial do Brasil, o mais completo, com a maior variedade de conteúdos, já está em produção. Então se inscreve aqui no canal que vocês vão ver muita coisa da hora daqui pra frente, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Falou!